Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal, Natália Engel Studio. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês esse bloco aqui. É lindo, não é? Se você pensa que esse bloco é muito difícil de fazer, não é. Ele tem sim um pouco mais de peças para serem costuradas, para serem preparadas antes de montar o bloco em si. Mas se você me acompanhar, fizer tudo certinho, do jeito que eu mostro para vocês aqui, aliás, eu mostro nos mínimos detalhes, como sempre, hein? Então, você vai conseguir sim montar o seu. E olha que tamanho especial que tá esse bloco. Apenas com um bloco você já consegue fazer um trabalho, como um centro de mesa, uma capa de almofada, uma capa de almofada maior, né? No final do vídeo eu dou todas as medidas, te conto certinho o tamanho final dele. Agora chega de conversa e bora lá aprender a costurar esse bloco aqui. Então vamos começar aqui com as quantidades, cortes e medidas, tá? Esse aqui é o meu tecido neutro, meu tecido de fundo. E essas são as cores, né, principais do meu desenho. Aqui um verde escuro, um verde médio e um mostarda. Eu gosto de falar assim porque aí na hora que eu já for pegando as peças, eu vou falar, vou pegar um quadrado do verde médio e quadrado do verde escuro. Então, vocês já se situam qual cor que eu tô falando. Porque no vídeo, às vezes, pode ser que essa cor aqui pareça um cinza escuro, mas não é. É um verde escuro, tá? Eu ainda não consegui olhar aí no vídeo para ver que cor que tá aparecendo para vocês. Tomara que esteja parecendo com o verde escuro mesmo, mas às vezes no vídeo dá uma certa diferença. Mas vamos lá, então, verde escuro, verde médio e mostarda. E tecido neutro, tecido de fundo. Aqui são 4 quadrados de 16,5 por 16,5. Esses aqui são 8 quadrados de 11,5 por 11,5. E esse são 8 quadrados de 6,5 por 6,5. Do mostarda, são 8 retângulos de 11,5 por 16,5 e 8 quadrados de 6,5 por 6,5. Desse verde médio, são 8 quadrados de 6,5 por 6,5. 9 quadrados de 11,5 por 11,5 e 4 retângulos de 6,5 por 11,5. E do verde escuro são 4 quadrados de 6,5 por 6,5 e 4 quadrados de 11,5 por 11,5. Eu vou começar a montar esse bloco pelo centro dele. Então, para fazer o centro desse bloco, eu vou pegar um quadrado desse aqui do verde médio, um só desse quadrado de 11,5 por 11,5 e esses 4 quadradinhos do verde escuro. Deixa eu só afastar essas peças aqui agora. Vamos colocar aqui para que vocês entendam tudo certinho. Então, olha aqui. Tá o meu quadrado do verde médio e os 4 quadradinhos de 6,5 por 6,5 do verde escuro. Em todos eles, eu já tracei a diagonal. E aqui, eu tracei a diagonal com a caneta fantasma, que ela é branca. Nesse caso, ela é branca. Por que fantasma? Porque ela apaga com o calor do ferro, tá? Mas se você não tiver, se você tiver lápis de cor branco, é uma boa opção, só que ele depois não vai apagar. Mas também não vai ter problema, porque isso aqui vai ficar por dentro, né, da costura. Então, você aponta bem o lápis branco para você ter maior precisão na hora de traçar a diagonal, não ficar aquela ponta grossa e sair, né, meio muito grosso o traço e ficar dificultar na hora de você passar a costura, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? O quadrado verde médio tá aqui,
eu vou costurar um quadradinho desse verde escuro em cada uma das pontas. Só que, em primeiro lugar, eu coloco numa ponta e coloco outro do lado oposto. Assim, ó. Tá? Note que as duas diagonais estão paralelas. Agora, é só passar a costura em cima de cada uma dessas diagonais. Pronto, agora já costuras feitas, agora é conferir ponta com ponta, ver se tá tudo ok, tanto de um lado quanto de outro. Depois de conferido, se tudo estiver ok, passar a ferro. Depois de passar a ferro, abre e corta, retirando esse excesso das duas pontas. Pronto, tudo batido a ferro, já retirei as pontas, né? Agora eu vou fazer o mesmo processo nessas outras duas pontas aqui que estão sem os quadradinhos do verde escuro. Então, coloco um de cá, né? O outro de cá, olha só a posição das diagonais, fazer o mesmo processo, passar a costura aqui e aqui. Prontinho, olha, costuras passadas, agora é conferir, ver se deu tudo certo aqui, bater a ferro e abrir, cortar, retirando o excesso. Igualzinho eu fiz nas outras pontas de cá. Então, vou lá. Prontinho, então aqui o centro do bloco já está ok. Agora eu reservo essa parte. Agora aqui eu vou trabalhar com os 4 quadrados desse verde escuro, que medem 11,5 por 11,5, e os 8 quadradinhos do verde claro, que medem 6,5 por 6,5, ok? E o que eu vou fazer? Em cada um desses quadrados grandes aqui, eu vou ter que costurar 2 desse quadradinho verde. De que jeito? Primeiro lugar, eu vou colocar de um lado só, costurar, fazer todo o processo. Depois eu vou costurar o outro do lado de cá. Mas para isso, em primeiro lugar, é costurar todos de um lado apenas. Vocês vão entender por quê. Não dá para costurar os dois ao mesmo tempo. Então, tem que ser por etapas. Então, posiciono todos de um único lado para ficar organizado para mim. Tá? Olha só, todos estão com a diagonal na mesma posição, porque assim fica mais fácil. A gente evita erros, tá? Ok, e agora é passar a costura em cima de cada uma dessas partes. Então, bora lá. Gente, hoje as maritacas estão fazendo a festa aqui. Eu tenho uma jabuticabeira aqui tem uma área grande, um gramado aqui, tem uma jabuticabeira. E as maritacas estão fazendo a festa. Bora lá! Prontinho, costuras passadas, agora é conferir um por um, ver se deu tudo ok, passar a ferro e depois abrir e cortar, retirando o excesso. Ok, tudo já passado a ferro, conferido, né? Em primeiro lugar, passei a ferro e já cortei, retirando o excesso. Agora sim, eu vou colocar os outros quadradinhos do lado de cá. E as diagonais tem que encontrar, tá? Tem que ficar assim, ó, uma de bico com a outra. Então, já posiciono, faço a mesma coisa, posiciono tudo certinho aqui, ó, porque eu já tô do lado da máquina, né?
e passar a costura em cima de cada uma dessas diagonais. Então, bora lá! Prontinho, agora é conferir de novo, bater a ferro e abrir, cortar, retirando o excesso. Prontinho, tudo ok, já batido a ferro, já retirei o excesso, então eu fiquei com 4 partes como essa aqui, tá? Verde escuro e as pontas em verde claro. Agora eu reservo essas partes. Muito bem, aqui eu peguei 4 desse verde claro, né? 4 desses quadrados que também medem 11,5 por 11,5. E peguei 8 desses quadradinhos do mostarda que medem 6,5 por 6,5. Em todos eles também eu já tinha traçado a diagonal. E aqui eu também vou fazer aquele mesmo processo, porém aqui é em posição diferente. Para esses verdes claros aqui, eu vou costurar os quadradinhos do mostarda nessa posição, um numa ponta e o outro na outra ponta oposta, tá? Só isso, não tem mais quadradinho nesses verdes, só esses dois. Em cada um do verde, 2 quadradinhos do mostarda nessa posição. Note bem a posição da diagonal. Então, agora é só organizar tudo aqui e já trazer na máquina e fazer a costura. Aí alguém vai me perguntar assim: ah, Natália, mas você, né, aquelas pessoas que já me viram falar, já assistiram algum outro vídeo meu falando a respeito dos alfinetes. Esse cabeça de flor aqui é o melhor alfinete que tem para o patchwork. Aí alguém pode perguntar assim, vendo aqui esse vídeo, você, ah, mas você sempre falou que o melhor alfinete é o cabeça de flor, por que que aqui você tá usando esse outro que é, ó, carinha de ursinho? Seguinte, gente, se vocês notarem a posição que eu coloquei os alfinetes aqui, a máquina não vai pegar em cima deles, porque, por exemplo, aqui, esse de cá, eu tô usando o cabeça de flor, só que eu vou pôr o pezinho da máquina e vou fazer a costura aqui, eu não vou passar em cima do alfinete, então, por isso que eu posso usar para trabalhos desse tipo aqui, esses outros, podia ser até daqueles de bolinha, como esse aqui, ó. Por quê? Porque o de bolinha, esses alfinetes aqui que são mais gordinhos aqui, eles, se você usar para passar a máquina em cima deles, como eles são altos, então eles ficam assim, como se fosse criasse um degrauzinho. Então, quando a máquina vem, isso eu tô falando para casos de alfinete, de costura em que o pezinho da máquina vai passar em cima do alfinete. Então, por isso que não dá certo esses aqui que tem a cabeça gordinha, porque cria como se fosse um degrau. Na hora que o pezinho da máquina vem aqui, ele desvia. E é perigoso até quebrar a agulha da máquina. Então, não. Mas aqui, nesse caso, como o pezinho da máquina não vai pegar em cima do alfinete, o alfinete vai ficar de lado, não tem problema nenhum usar qualquer tipo de alfinete para esse trabalho aqui, tá? Mas se fosse um trabalho em que, vamos supor, que eu colocaria o alfinete dessa maneira aqui, ó.
Vamos supor que eu posicionei o meu alfinete dessa maneira, porque aí eu não vou passar a costura aqui, vou. Aí o pezinho da máquina vai passar aqui, ó, em cima do alfinete. Aí tem que ser esse alfinete aqui, que é o cabeça de flor, porque ele fica rente ao tecido. Ele não cria nenhuma saliência, nenhum degrauzinho. Então, ele é fino e longo. E aí não desloca a sua costura e também não dá problema com relação aqui à máquina, não tem perigo de quebrar a agulha da máquina, nem outra coisa assim. Mas eu podendo evitar nesse trabalho aqui, eu gosto já de colocar de lado, que eu não tenho que ficar passando em cima de alfinete. Então agora é fazer a costura. Pronto, tudo costurado, agora eu posso tirar os alfinetes. Se você quiser, não precisa colocar os alfinetes, tá? Então, olha só, agora é conferir, bater a ferro, depois abrir e cortar, retirando o excesso dos dois lados. Pronto, todas essas partes já passadas, retirados os excessos dos dois lados, agora reserva. Aqui eu peguei os retângulos desse verde claro, né? E peguei os 8 quadrados do tecido de fundo, né? Esses quadrados medem 6,5 por 6,5. Também tracei a diagonal em todos eles. Esses retângulos aqui são aqueles, são aqueles retângulos de 6,5, só conferir aqui. 6,5 por 11,5, tá? E aqui, esses quadrados do neutro, eu vou, primeiro lugar, costurar todos de um lado, com a diagonal, posicionadas todas do mesmo jeito, para me facilitar. E agora é passar a costura em cima de cada um desses aqui. Prontinho, tudo ok. Agora é só abrir, conferir, bater a ferro e cortar, retirando o excesso de todos eles. Ok, já retirei o excesso, né? Primeiro bati a ferro, tudo, já retirei o excesso. Agora, o que eu vou fazer do lado de cá? Vou colocar o outro quadradinho, né? Desse tecido de fundo com a diagonal de encontro com a outra que eu já costurei. Fazer o mesmo processo, passar uma costura em cima de cada um, depois conferir, abrir, conferir, bater a ferro e depois cortar, retirando o excesso. Então, agora é só costurar. Ok, já passei a costura em todos, né? E agora é como eu falei, vou conferir um por um, certo? Conferir tudo aqui, bater a ferro e depois eu abro e corto, retirando o excesso de todos eles, que são 4 ao todo. Prontinho, todas essas partes Todas as partes já retiradas o excesso, já passei, está tudo ok, né? São 4 partes, conforme eu acabei de falar, dessa aqui. Essa parte aqui chama-se voo do ganso.
Aqui que eu vou fazer agora, eu ainda vou trabalhar com elas. Eu vou pegar esses últimos 4 quadrados do verde claro, né? Esses quadrados medem 11,5 por 11,5 e para cada uma dessa parte eu vou pegar um quadrado e costurar dessa maneira aqui. Então eu vou formar 4 partes conforme essa aqui que eu estou mostrando, composta de um quadrado desse verde claro e um voo do ganso, que é essa parte de cá. Então é só passar uma costura aqui. Prontinho, olha só. Agora eu tombo para o lado de cá porque fica mais fácil. Você vai perceber isso, tombar a costura para cá, tá? Só dá uma vincada aqui com a unha mesmo e eu vou ter, ó, 4 partes como essa aqui. E agora eu reservo essas partes. Agora aqui nós vamos costurar a última parte desse bloco. Vocês perceberam? São várias partes, né, que a gente tem que preparar antes de montar o bloco todo, mas conforme vocês viram, são simples os processos. Aliás, fica até um pouco repetitivo, que a maioria é tudo fazer costura em cima da diagonal. O que muda entre uma parte e outra é a posição de cada uma das peças, os tamanhos das peças, qual que tem que costurar com qual, tá ok? Mas olha só, vamos então aqui para a última parte, né, desse bloco, antes de montar ele todo. Então aqui eu peguei os 8 retângulos do mostarda. Esses retângulos, lembrando, eles medem 11,5 por 16,5 e são 8. E aqui peguei os 8 quadrados do tecido de fundo que medem 11,5 por 11,5. Em todos eles eu já tracei a diagonal também. Então o que que eu vou fazer? Vou pegar para cada um retângulo, aliás, desculpa, é para cada um retângulo sim, só que tem um pulo do gato aqui. Eu tenho que já colocar de 2 em 2 retângulos, porque a diagonal eu tenho que montar para metade de um jeito, para outra metade de outro jeito. Então já coloco de 2 em 2, que aí eu consigo fazer certinho e não faço costura na diagonal errada, tá bom? E o que que eu vou fazer agora? Então, nesse de cá, eu vou posicionar a diagonal desse jeito e nesse de cá, a diagonal na outra posição. Note que para esse de cá tá aqui e para esse de cá tá aqui. E assim eu vou pegando de 2 em 2. Não são 8 desse retângulo, então 4, né? Eu vou costurar dessa maneira e 4 dessa maneira. Então agora é só ir costurando, sempre pegando de 2 em 2. Eu gosto de deixar 2 aqui na posição, ó, e venho colocando aqui embaixo igual, certo? Olha só, 1, 2, 3, 4, ok? 4 desse jeito e agora os outros 4 conforme está essa aqui. Então, coloco aqui, ó. Esse aqui é o segundo, certo? Terceiro, ó. E o quarto desse montinho de cá. Pronto. Agora é aquele processo. Passar a costura em cima de cada uma dessas diagonais, nessa posição que estão aqui. Se você quiser, você pode colocar alfinete. É até bom porque como a peça é maior,
Então, às vezes, na hora de trazer para cá, ela desloca um pouquinho. Ok, agora é levar ponta com ponta, bater a ferro e depois cortar, retirando o excesso. Todas essas partes já passadas, já retiradas os excessos, né? E aqui ainda permaneço com elas, porque nós já vamos montar uma faixa, uma parte, né, do bloco. Vocês vão ver como que vai facilitar bem na montagem final do bloco. Então, olha só, estão aqui, vou pegar aquelas últimas partes que eu tinha costurado, ó, o voo do ganso com o voo do ganso com esse quadrado do verde, quadrado comum. Vou deixar um aqui de cada, tá? Porque fica mais fácil. Olha só, e aqui eu vou montar partes com essas laterais nessa posição. Então, note bem, voo do ganso tá aqui, o biquinho para cima, e aqui, ó, uma diagonal tá para cá, com esse quadradinho do neutro para cá, e a outra para cá. E aí, eu vou montar 4 partes desse jeito, como? Passando a costura aqui e aqui. Pronto, todas essas partes já montadas, reservo um pouquinho e vou montar aqui agora o centro do bloco. Então, olha só, aquela primeira parte que eu tinha costurado, que eu falei, isso aqui é o centro do bloco, o miolinho, na verdade, né? E aqui já peguei aquelas outras 2 partes que a gente já tinha costurado. Essa aqui com o quadrado do verde escuro, né? E essa aqui com o quadrado do verde claro e as pontas no mostarda. Como que eu vou posicionar essas peças aqui em volta? Em primeiro lugar, vou pegar essas aqui, ó. Sempre colocar com essa parte aqui do verde escuro aqui em contato com esse miolo do bloco. Desse jeito, certo? Depois, essas partes aqui dessa maneira, ó. Esse bico aqui do verde claro, aqui de bico com o centro, assim. Aqui. 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 E aqui, ok? Agora aqui é costurar entre as partes, formando as carreiras. Então, costura aqui, aqui, formei uma carreira, aqui, aqui formei a segunda e depois a terceira. E depois passo uma costura aqui, unindo as carreiras, uma aqui e a outra aqui. Prontinho, olha, já costurei, eu formei esse centro do bloco, né, do bloco maior que eu vou costurar. Aqui já é um bloco, né, mas ainda não é aquele que eu quero construir hoje aqui com vocês, tá? Mas vamos lá, vamos dar prosseguimento. Então, agora eu vou completar com as outras partes aqui, eu até afastei a câmera para isso. Então, olha só, aquelas partes que eu tinha acabado de costurar, de montar, essas aqui, ó, eu vou colocar assim, desse jeito. Com essa parte aqui, onde tem o mostarda, o verde e mostarda, em contato com o bloco principal, o bloco, o centro aqui do bloco. Não sei se aí tá dando para ver tudo, mas se não tiver, vocês já estão vendo partes, né? O que tá aqui em contato.
e pego aquelas últimas partes, aqueles quadrados inteiros do tecido de fundo que medem 16,5 por 16,5, tá? E aí é só colocar aqui nesses espaços que estão sem nada, né? Para completar aqui. Ok, como que eu vou costurar agora? Em carreiras também. Então, em primeiro lugar, eu costuro entre essas peças aqui, formei essa primeira carreira. Em segundo lugar, é essa carreira grandona que envolve esse centro do bloco. Então, costuro aqui e aqui, formei a segunda carreira. E por último, a última carreira, que é igual à primeira, mas ela tá aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho, para ver se vocês estão conseguindo ver. Olha só, vou abaixar um pouquinho, certo? Essa aqui é a terceira carreira, que é igual à primeira, né? Só que é bom para vocês verem aqui na montagem do bloco. Então, costuro aqui e aqui, formei a terceira carreira. Formadas cada uma dessas carreiras, é só vir costurando entre elas e o blocão vai estar pronto. Então, eu vou costurar aqui e já trago ele montadinho para vocês. E aqui está o bloco prontinho, já todo costurado, já dei uma leve passada nele, só assim com ferro seco mesmo, sem ser o a vapor. Por quê? Porque depois que eu montar esse trabalho, eu ainda não decidi o que eu vou montar com ele. Se vai ser uma capa de almofada, vai dar um almofadão, né? Ou vai ser um centro de mesa, ou até mesmo um painel de parede, porque eu gosto bastante. Achei muito bonito o desenho dele, parece um crucifixo, né? Emitindo umas luzes por baixo, assim. Então, eu gostei bastante. Eu até tô achando que eu vou transformá-lo em um painel de parede, que eu gosto muito também. Eu até afastei bastante a câmera, para que vocês consigam enxergar um pouco mais dele inteiro, tá? Mas olha só, qual que é o tamanho desse bloco, Natália? Nesse momento aqui, como ele ainda não recebeu as costuras finais, ele está com 61,5 por 61,5. Depois de costurado, se eu não colocar bordas nenhuma, nada, ele vai ficar com 60 por 60. Mas você querendo, você tem a opção, conforme eu acabei de falar, de instalar bordas e aumentar ainda mais o tamanho desse trabalho. Aí fica a seu critério. A ideia está aqui, a sugestão de hoje foi lançada e espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido tudo bem certinho. Tomara que eu tenha inspirado vocês a fazerem muito patchwork, a produzirem muita coisa bonita, muita coisa bacana. É isso, um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!